nós podemos ser proficientes, né? Ler partitura, mas ser proficiente nessa capacidade de leitura de partituras? O que está envolvido para que de fato nós sejamos bons nisso? São alguns fatores e eu elenquei aqui alguns deles. Primeiro fator que está envolvido na sua capacidade é que você tem que entender o código da escrita. Você tem que ser alfabetizado musicalmente. Tudo que está ali, aquelas bolinhas, aqueles desenhos, a cor preta, o branco, os sinais, tudo que está ali tem que ser algo, obviamente, familiar para você. Ponto final, ninguém discorda disso, é uma coisa lógica e óbvia. Ok, uma vez que você entende isso, precisa de um segundo fator. Você precisa aprender a converter essa simbologia, cada sinal gráfico ali, em um movimento corporal, um som. Ou seja, antes de tocar, antes de pensar em produzir no instrumento, você tem que ser capaz de sentir no corpo, sentir internamente o som daquela escrita. É preciso que nesse processo de alfabetização da nossa capacidade de leitura de partitura, nós tenhamos esse lado desenvolvido também. Todo símbolo tem que trazer uma sensação interna de como aquilo já soa. Então esse é um segundo elemento que muitas vezes é relegado. Às vezes a gente não sabe, às vezes nosso processo de treinamento de leitura não trabalha isso. Então nós não criamos essa referência interna. A gente só consegue ouvir o que está naquela escrita quando a gente põe a mão no instrumento. Mas não precisa ser assim, não deve ser assim. A gente precisa ter a capacidade também de já olhar aquilo e ter uma significação corporal, uma movimentação que deve acontecer. Você tem que ter um sentido de pulsação, você tem que ter um sentido das alturas musicais, da sonoridade daquilo, você tem que ter um sentido daquela escrita. Você compreende por ver aquela escrita. Porque se você não tem isso, é mais ou menos, né, resguardadas as devidas proporções, é mais ou menos como se você falasse que você está alfabetizado para ler um texto, mas não consegue ler ele apenas com o pensamento interno, em voz baixa, né? Você olha um texto, elas têm que falar em voz alta, senão você não entende a palavra que está ali. Você tem que ouvir a sua fala, senão você não consegue reproduzir, entender. Não funciona bem assim, entendeu? Um terceiro fator é que, claro, você tem que praticar no teu instrumento. Por quê? Porque a gente precisa aprender a transferir. E nesse momento que a gente aprende a transferir, nós estamos trabalhando outras conexões que são necessárias de serem trabalhadas, que são as coordenações musculares. Nós estamos trabalhando as sinapses, né? As conexões neurais que precisam acontecer para coordenar as movimentações, para dissociar a coordenação motora, para mandar impulsos musculares. Então não tem como a gente também treinar leitura e ficar proficiente na leitura de partitura sem passar por esse processo de projetar no instrumento. Tem que desenvolver a habilidade de escutar internamente aqueles sons grafados? Tem, mas tem também que desenvolver a prática de projetar no instrumento, porque é somente quando você está ali colocando a mão no instrumento que você vai ter a oportunidade de trabalhar questões de reflexos motores, de dissociações de coordenação motora fina, coordenação motora grossa. Então tem que colocar a mão no instrumento e tem que praticar. Isso também é um fato e você vai perceber, quanto maior a sua prática diária de leitura de partitura, mais as suas questões musculares vão ficando fáceis, né? O seu cérebro vai formando as conexões que ele precisa e isso vai conduzindo à boa técnica instrumental. Ou seja, você conseguir olhar e o seu dedo te obedecer, tocar o que está acontecendo ali. Precisa desse fator. Um quarto fator que precisa é que a gente transcenda a frieza da escrita, porque a escrita musical ela é quase que uma questão matemática, né? Então ela é muito reta, ela é muito precisa. E a gente precisa, quando estamos nos alfabetizando musicalmente, a gente precisa dar sentido para essa escrita. Então a gente precisa transcender, precisa ter capacidade de interpretar, de dar sentido musical, de trazer sonoridade. E isso demanda que a gente una a nossa memória auditiva do que a gente tem daquela música, a gente conhece a música, sabe como que ela é, que a gente una isso à nossa capacidade interpretativa da grafia escrita ali, da grafia fria, reta, pura, do que está escrita. Mas nós temos que unir aquele sentido escrito com a sensação interpretativa que a gente conhece, com o caráter daquela música, com o feeling que ela transmite. A gente tem que unir isso com a escrita, para transcender, para trazer musicalidade, entendeu? E esse quarto elemento já puxa um quinto fator, um quinto elemento muito importante, que é você tem que estar o tempo todo se preocupando com o que está soando.
para ver se está soando, por exemplo, no balanço rítmico que deveria aquela música ter, aquele gingado rítmico, se está tendo condução fraseológica que deveria ter, se está tendo a dinâmica que deveria ter, né? A dramaticidade, às vezes, que deveria ter. Então, o caráter interpretativo que deveria ter aquela música, e esses elementos muitas vezes não estão explícitos na grafia musical. Eles são elementos que nós temos, que a gente apreende auditivamente, né? Daquilo que a gente se conecta com a linguagem do compositor, com a linguagem interpretativa de um performer que nós ouvimos, de um músico. Então a gente vai conhecendo o caráter, o estilo da peça, aquele gênero musical. Então é quando a gente começa a dar energia para cada símbolo que está ali escrito. É quando a gente transcende e a gente consegue monitorar se está realmente soando de acordo com o que deveria estar soando. Se a nossa capacidade de fazer música a partir de uma escrita, ela não está dura, ela não está robótica, ela não está mecânica, ela não está apenas nota certa no tempo certo, porque a partitura registra nota certa no tempo certo com um volume tal. É isso que tem. Agora, a gente tem que transcender, a gente tem que expressar informações musicais. Tudo é uma conquista, né? Primeiro, nós temos que tocar realmente de forma robótica, de forma precisa. Nota certa, no tempo certo. De maneira calculista mesmo. Eu tenho que acertar a hora de tocar, eu tenho que usar o dedo certo, eu tenho que ficar pensando nisso, a técnica correta para o som sair afinado na hora que ele tem que sair. E ponto final. Primeiro é essa preocupação. E a proficiência demanda que isso esteja realmente sedimentado. Para a gente ser proficiente na leitura, essa base tem que estar feita. Mas depois nós devemos ir além para que a musicalidade aflore. E aí, obviamente, nessa musicalidade que se aflora, há necessidade de ter elementos a mais de conhecimento musical, de um ouvido perspicaz, de uma escuta musical diferenciada, de pesquisa sonora, de conhecer a linguagem do compositor, de ter capacidade analítica do repertório, analisar o que acontece ali. Enfim, são outros conhecimentos que a gente lança a mão para poder ter, primeiro num caráter assim, primeiro você fica estudando isso, né? Você estuda esses elementos à parte, né, em paralelo, e depois chega uma hora que você tem a capacidade, enquanto já está lendo a partitura, de já perceber esses elementos ali. Então você já está conseguindo trazer, desde uma primeira leitura, uma musicalidade, uma expressividade diferente. Quando você fez esse estudo, né, que você tem esse conhecimento que num primeiro momento é em paralelo, mas depois ele acontece junto. E aí, lógico, né, depois durante o seu processo de aprimoramento da performance, você vai escutar repertórios, você vai escutar gravações, você vai comparando e a sua capacidade de traduzir uma qualidade sonora se torna maior. Você fica melhor nisso e vai refinando. Mas desde a primeira leitura, quando você tem essa base da nota certa, no tempo certo, firme, e se une de outros conhecimentos musicais que vêm da tua bagagem de crescimento musical, desde essa primeira leitura, isso se torna diferente, se torna uma leitura musical.